Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso call de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2024. Aqui é o André Damião, do time de Relações com Investidores da Direcional Engenharia. Estão comigo Ricardo Ribeiro, CEO da companhia, Paulo Souza, CFO e diretor de Relações com Investidores. A nossa apresentação vai ocorrer da mesma maneira como a gente já vem fazendo há vários tris. A gente vai apresentar os principais números aqui do trimestre e do período acumulado de 9 meses aqui de 2024. Na sequência, a gente abre para perguntas. Então, a gente pede para que quem quiser fazer perguntas, que utilize a ferramenta de Raise Hands aqui do Zoom. A gente vai moderar do lado de cá, de acordo com a ordem da fila de perguntas. Essa apresentação está sendo transmitida também ao vivo no canal do YouTube da Direcional, de modo que, se você quiser acompanhar por lá, o link está na nossa página de RI, bem como está na página de RI também o link para fazer o download da apresentação que a gente vai exibir aqui no evento. Por fim, eu lembro que essa apresentação é destinada a investidores e analistas e será disponibilizada ainda hoje no nosso site de RI para replay. Bom, passo a palavra para o Ricardo, que vai começar a apresentação. Bom dia a todos. Queria agradecer a participação de cada um de vocês aí na nossa teleconferência. Satisfação enorme estar aqui dividindo um pouquinho dos resultados desse nosso terceiro trimestre e um pouco dos frutos que nós temos colhido aí em função de toda essa trajetória e todas as diretrizes que nós traçamos há alguns anos atrás, e esses frutos têm se materializado e se tornado cada vez mais claros, trimestre após trimestre. Bom, vamos lá. Queria começar na página 3, onde nós tratamos dos principais destaques da nossa operação. Esse foi um trimestre onde nós continuamos com o trabalho de melhoria da performance da empresa em praticamente todas as nossas métricas operacionais e financeiras. Grande destaque aqui, na minha opinião, é a capacidade que nós temos tido na Direcional de crescer devolvendo capital para o nosso acionista. Isso tem ficado muito claro pelos patamares de ROE que nós temos conseguido entregar. Bom, nesse trimestre, nós entregamos a maior receita líquida da empresa. Em geral, quando cresce receita, há uma certa demanda por capital de giro. Entregamos o maior lucro líquido da empresa na história nossa, nos 43 anos de empresa. E, a despeito desse crescimento, fizemos um pagamento de dividendos de 277 milhões de reais no mês de julho. Nós fechamos esse trimestre com um ROE de 29%, e mesmo com esse patamar bastante saudável de ROE, a dívida líquida da Direcional fechou o trimestre em 4% do nosso patrimônio líquido, ou seja, nós estamos entregando um patamar muito elevado de retorno, com uma alavancagem extremamente baixa, diria que até num patamar subótimo de alavancagem. Acho que temos uma certa oportunidade para otimizar ainda mais a nossa estrutura de capital, mantendo todo o nosso conservadorismo que sempre demonstramos ao longo desses últimos anos, tá? Eu queria ressaltar ainda os expressivos ganhos que nós temos tido na empresa, fruto da alavancagem operacional. Nós temos conseguido crescer a nossa operação, crescer o nosso volume de lançamentos, vendas e receita, mantendo muito estáveis ou com um crescimento muito inferior às nossas despesas. Então, o fruto desse ganho de alavancagem operacional que nós temos tido se reflete em um crescimento de receita de 41% quando nós analisamos os 9 primeiros meses desse ano, com um crescimento de 81% no lucro líquido. Então, isso aqui para a gente na Direcional também tem uma relevância enorme. Para a gente, o crescimento só faz sentido se ele vier acompanhado dos benefícios decorrentes do ganho de escala. Nós crescemos nesse trimestre ou nos 9 primeiros meses desse ano, qualquer métrica que vocês queiram analisar, lançamentos, vendas, receita, e por outro lado nós tivemos crescimento de margem bruta, margem EBITDA, margem líquida e ROE. Esses indicadores pelos quais eu passei agora estão nos maiores patamares da história da Direcional. Então, quando o crescimento vem trazendo esses benefícios, onde nós nos tornamos mais competitivos, onde nós geramos mais valor, ele faz sentido. E é por isso que nós temos crescido e temos conseguido melhorar a nossa performance, né, fruto desse crescimento. Diria que o nível de eficiência
que nós temos tido na direcional, o nível de performance nosso talvez esteja nos melhores patamares da nossa história, o que não significa que não tenhamos oportunidades de melhoria. Temos muitas e estamos focados em cada uma delas para que a gente possa, né, vir implementando cada pequeno detalhe ao longo dos próximos meses e espero que isso continue se refletindo nos nossos resultados. Bem, passando agora para os dados, pessoal, na página 5, onde nós tratamos dos nossos lançamentos, importante ressaltar que nós estamos crescendo quando comparamos janeiro a setembro de 2024, com o mesmo período do ano passado, 13% em termos de lançamentos. Quando nós comparamos somente o terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 19%. Nós atingimos um total de lançamentos nos 9 primeiros meses desse ano de 5,3 bilhões, dos 12 meses, me desculpa, encerrados em setembro desse ano, 5,3 bilhões, e quando analisamos somente os 9 primeiros meses desse ano, o volume de lançamentos foi de 3,9 bilhões. Importante destacar no gráfico à direita que quando nós analisamos os últimos 7 anos de empresa, o volume de lançamentos foi incrementado, foi multiplicado por 5,7 vezes. Tá? Isso é extremamente expressivo. Já na página seguinte, página 6, onde nós tratamos das nossas vendas, o grande destaque para mim da nossa operação nesse ano foi o crescimento que nós tivemos nesse indicador. Então, nossas vendas estão crescendo 69% quando nós comparamos os 9 primeiros meses desse ano com os 9 primeiros meses do ano passado. Analisando os últimos 7 anos, nossas vendas se multiplicaram por 8. E nos últimos 12 meses, encerrados agora em setembro desse ano, nós atingimos quase 6 bilhões de reais em vendas. Foram 5,9 bilhões de reais. Quando analisamos somente esse ano, as vendas atingiram de janeiro a setembro 4 bilhões e 700 milhões de reais. E analisando especificamente o trimestre, esse foi o melhor trimestre da nossa história em termos de vendas líquidas, onde nós vendemos mais de 1,7 bilhão de reais. Passando para a página seguinte, página 7, onde nós tratamos da VSO da empresa, da nossa velocidade de vendas. Esse é um indicador onde, no contexto atual, em que capital está extremamente caro no nosso país e tem encarecido, né, nos últimos meses, fruto aí dos aumentos das taxas de juros. Esse é um indicador que a gente, né, ao longo desse ano, colocou bastante foco. A gente teve uma melhoria muito expressiva nessa métrica, um incremento muito relevante da nossa velocidade de vendas. Naturalmente, isso tem nos permitido crescer, demandando muito menos capital, o que quer dizer que nós estamos retornando muito mais capital para o nosso acionista ao longo de 2024 e ainda assim entregando um crescimento bem expressivo da nossa operação. Então, esse indicador de VSO, ele tem hoje uma relevância enorme aqui dentro da empresa, vai continuar sendo a nossa prioridade para os próximos trimestres. Grande parte do valor que a gente tem gerado tem sido proveniente dessa maior velocidade de vendas e, analisando o terceiro trimestre especificamente, tanto Riva quanto Direcional tiveram praticamente o mesmo patamar de VSO, onde nós vendemos 25% do que tínhamos disponível para venda dentro do próprio trimestre. Olhando para frente, pretendemos continuar aí com um foco bastante relevante nesse indicador. Diria que esses patamares são patamares que nós julgamos saudáveis, mas também enxergamos possibilidade de continuidade de incremento, de continuidade de melhoria, e estamos focados nisso, tá? Então, talvez essa métrica somada ao volume de vendas, ao crescimento de vendas, sejam os, né, indicadores que explicam mais adequadamente a grande geração de valor que nós temos conseguido trazer para os nossos acionistas aí ao longo desse ano. Bom, eu queria passar a palavra agora para o Paulo Souza, para passar pelos principais destaques financeiros com vocês, e ao final aqui da apresentação do Paulo, vou estar à disposição para perguntas e respostas. Bom, Paulo, vamos em frente. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar dos resultados desse trimestre. Muito obrigado. E começando aqui pela receita financeira, pela receita líquida,
Em linha com o crescimento que o Ricardo comentou ali antes de vendas e a maior evolução de obra do trimestre, a nossa receita atingiu 911 milhões, é o maior patamar da nossa história para uma receita trimestral. É um crescimento de 8% contra o tri passado, mais 63% contra o terceiro trimestre do ano passado. O nosso negócio, como sabemos, a receita é resultado do que a gente vende versus a evolução da nossa obra. E aí, do lado direito do gráfico, a gente tem o REF, que é o oposto, né? O que eu vendi e ainda não construí. E é importante destacar o quanto a gente tem de REF, já estamos com um estoque de 2.600 de receita contratada. De certa forma, isso é um resultado contratado e com uma margem super saudável, 43%, também o maior patamar da nossa história aqui, junto com o trimestre passado. Outro dado importante é a estabilidade da margem. Ela veio subindo nos últimos anos até atingir esse patamar de 43% no primeiro tri desse ano, 43,1%, no trimestre passado 43,4%, agora é estável, 43,4%. Isso mostra a resiliência do nosso resultado e dá um conforto quando a gente olha para frente de que o patamar de margem bruta que a gente está entregando agora é um patamar de margem bruta sustentável no curto médio prazo. Vale destacar também, até no gráfico na esquerda, voltando aqui, o crescimento anual da receita nos 9 meses. Atingimos 2.400 de receita nos 9 meses. Essa aqui é somente a receita que a gente consolida. Quando a gente analisa a receita que a gente não consolida, tivemos quase 800 milhões de receita nesse trimestre, então ultrapassamos 3 bi de receita total nos projetos em que a gente constrói, 2.400 nas SPEs consolidadas e aproximadamente 800 milhões nas SPEs não consolidadas, que o resultado delas vem via equivalência patrimonial. Passando para a próxima página, é onde a gente olha o lucro bruto, crescimento relevante de lucro bruto com ganho de margem. Quando eu olho o terceiro tri versus terceiro tri do ano passado, a gente entregou 70% de crescimento nessa métrica, com ganho expressivo de margem, saindo de 37% para 38,7%. Também o maior patamar da nossa história recente, de alguns anos, como a gente vê aqui no gráfico. Na visão 9 meses, a nossa margem está em 38,1%, caminhando o ano para fechar no patamar recorde também. E o gráfico da direita, de novo, né, é bom olhar a história, ela traz aqui desde o 4T22, todos os trimestres com algum incremento. O nosso negócio aqui é tentar melhorar sempre, e a gente viemos melhorando aqui a cada trimestre. Pontualmente, nos últimos 2 trimestres, os saltos foram mais relevantes. E aqui eu acho que vale destacar a nossa capacidade de reprecificar produto, de precificar produto, de lançar produtos novos com margens elevadas, e também um mix de produto em que aqueles produtos lançados nos anos de 21 e 22 estão saindo da base, e a gente está com produtos com margens muito superiores agora operando, como a gente viu também no nosso REF anterior. Quando a gente vai para o próximo slide, passando aqui pelo lucro bruto e chegando nas despesas, é um pouco do que o Ricardo comentou. O crescimento no nosso negócio, ele traz benefício de diluição de despesas. A gente consegue fazer mais com menos aqui à medida que a gente cresce. Claro, com bastante cuidado. O crescimento, nesse negócio nosso, que é um negócio bastante complexo, ele tem que ser bem feito, senão você pode deixar escorregar pelos dedos o resultado. Mas acho que é o que a gente tem feito aqui, crescendo devagar e sempre. E a gente vê aqui, começando pelas despesas administrativas, a despesa sobre a receita bruta total no patamar de 4,4%, o menor patamar da nossa história. É importante a diluição que a gente conseguiu. Também é importante ressaltar que o D&A no trimestre ficou lado a lado, os mesmos 52 milhões do tri passado. A gente tem conseguido aqui crescer a receita. Vimos ali no slide anterior que a receita cresceu 9%, o D&A ficou de lado. Numa visão anual, cresce 18%, mas muito menos do que a receita cresceu a 41%. Então, a gente tem uma diluição aí de 5,4 para 4,6. Quando a gente olha somente sobre a receita consolidada, 6,1 é o D&A sobre receita. Mas vale ressaltar que a linha vermelha talvez seja mais relevante, porque nós desenvolvemos e somos responsáveis pela execução de todos os projetos em que a gente é sócio.
Então, o 4,6 é o indicador mais fidedigno. Quando vai para a despesa comercial, aqui tem uma componente variável maior, então a diluição ela existe. Nesse gráfico aqui, nesse recorte que a gente pegou, ela não é possível visualizar, mas quando a gente pega um recorte maior, a gente vê o quanto a gente ganhou de despesa comercial sobre receita ao longo dos anos. Talvez se a gente voltar 1, 2 anos, a nossa despesa comercial sobre receita estava acima de 10%, hoje está na casa dos 8%. Oscilando entre trimestres, em trimestres que a gente lança mais, ou em trimestres que a gente está preparando para lançar mais no subsequente, a gente acaba fazendo algumas campanhas de marketing que a gente coloca um pouco mais de dinheiro e tem alguma volatilidade entre os trimestres, mas quando a gente olha no decorrer do ano, né, 9M23 contra 9M24, a nossa despesa comercial custou 8,4 da receita. Um outro ponto aqui também tem uma componente importante do carrego do crescimento. A comissão ela é pocada, então e o marketing não, né? E eventualmente, e normalmente você gasta o marketing na frente. Então, quando uma empresa estabiliza, a tendência é que a receita caia, a despesa comercial, perdão, caia em relação à receita, porque você já gastou o marketing, depois só tem a despesa comercial a comissão para passar. Então, acho que olhando para frente, com a redução do crescimento, isso acontecendo, a nossa despesa comercial sobre receita reduz. Passando para o próximo slide, falando um pouquinho de lucro e retorno, o resultado do que a gente comentou aqui, lucro líquido, como o Ricardo comentou, crescendo exponencialmente. Olha, 3T23 para o trimestre agora, 88% de crescimento, com ganho expressivo de margem. A receita cresceu 41%, o lucro cresceu 88%, margem sai de 14,8% para 17,1%, um dos maiores patamares da nossa história, e mostrando aqui que esse negócio, ele operando direitinho, ele tem boas margens. 9 meses contra 9 meses, saímos de 13% para 17%. E o gráfico da direita, destacando a linha em vermelho, talvez o mais importante é a capacidade nossa de extrair retorno do negócio. Aqui a gente operou bem e estamos operando bem as duas métricas de geração de ROI. Além de ganhar margem, a gente ganhou bastante em giro. Até como exemplo, rapidamente aqui, comparando só 2020, 22, 23 versus 24, o ano passado a gente girou a venda sobre patrimônio, para talvez fazer uma métrica de giro, foi aproximadamente 1,9. Esse ano a gente já está em 2,4, 2,5. A gente está vendendo 2 vezes nosso book. De certa forma, isso mostra um pouco a nossa capacidade de aumentar giro. O ganho de VSO foi importante para isso. E chegamos nesse patamar de retorno aqui de 29%, o anualizado, com lucro de 156 milhões. E vale destacar a curva, né? Saímos de 16% no 4T22 para agora 29% no 3T24, sempre crescendo um pouquinho. No próximo slide, e aí mais importante, né, entregar retorno desalavancado, é o mais importante. A gente está aumentando o giro, mas é o giro da operação, não é alavancando, é rodando a operação mais rápido, fazendo mais com menos, mais receita com menos capital. Falando de estrutura de capital, esse último slide, fechamos o trimestre com um BI 546 de caixa, uma posição de caixa muito saudável. Como o Ricardo comentou, talvez a gente está até desalavancado aqui, tem um patamar muito baixo de alavancagem, esse que a gente vê no último gráfico da direita, 4,1, 91 milhões de dívida líquida, fechamos o ano passado com caixa líquido. E se a gente olhar para os anos anteriores, né, desde 2018 para cá, a gente está aqui nos menores patamares de alavancagem. A gente sempre vai estar desalavancado, mas acho que girando entre o que a gente vê nesse gráfico aqui, a gente vê com bastante tranquilidade, ainda mais com o nosso cronograma de dívida, que é o gráfico do centro, em que a gente vê que a gente tem um endividamento super longo, 53 meses de prazo médio. Eu chutaria aqui que eu diria que é um dos maiores do setor, com tranquilidade, e super equacionado, com um schedule bem tranquilo,
na janela aí de 48 para 60 meses, a gente está com 480 milhões de vencimento, mas a gente pegou exatamente o mês 50 e o mês 60, esses dois vencimentos aí, tem quase um ano de diferença entre eles, 150 milhões em um, e 200 e poucos milhões 280 milhões no outro. Então está super equacionado. E vale destacar a manutenção já há alguns anos do nosso AAA pela S&P, e acho que diz muito também da forma nossa de operar, do nosso conservadorismo. A gente sempre fala que o nosso orçamento parte da estrutura de capital, a gente sai da estrutura de capital para definir o nosso tamanho, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, e isso acho que é uma força da companhia. Bem, acho que é isso, o de resultado financeiro. Acho que faz sentido a gente ir para perguntas e respostas. André, assume aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo. Vamos dar início agora à nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Cambaúva, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, o Paulo falou bastante, né, da margem, né, e vamos dizer, a confiança que vocês têm no nível de margem bruta atual. Eu queria que vocês pudessem, de repente, quebrar um pouco isso aí, pensando no mix, né, de produtos da empresa, né, enfim, onde que vocês estão, talvez, com margem mais alta, onde está um pouco mais baixa, Riva, direcional, ou mesmo entre praças, né, onde que vocês estão vendo mais oportunidade hoje, até por conta das diferenças de custo, né, entre praças que a gente tem visto e competição. Então, se vocês pudessem elaborar um pouquinho mais aí como é que está a diferença de margem entre produto e praças, né? E a minha segunda pergunta aqui é em relação a, vamos dizer assim, que vocês estão pensando de volume aí, de lançamentos para o ano que vem. Vocês vieram aí de vários anos de um crescimento muito forte, engenharia também crescendo bastante, time de vendas, tudo. Se de fato a gente deve agora pensar, vamos dizer, numa empresa mais estabilizada aí por volta desses, sei lá, 5 bi e meio, 6 bi de VGV ano, ou se vocês acham que ainda tem, dado que a dinâmica está muito boa aí do programa, tem espaço para crescer um pouco mais no ano que vem. Obrigado, bom dia. Gambá, vamos lá, obrigado pela pergunta. Paulo, eu vou pegar um pouco da primeira. Se você tiver algum ponto para complementar, você complementa, e na sequência eu falo sobre o que a gente está vendo um pouquinho aí de perspectiva nesse momento. Bom, vamos lá. Grosso modo, Cambaúva, a margem bruta nossa tem ficado muito parecida, tá? Tanto no segmento de Riva quanto de direcional. Não tem uma grande diferença nesse momento, tá? Então as margens estão bastante próximas e não temos tido, né? Geralmente há uma certa diferença de margens entre o segmento SBPE e o segmento mais voltado para o Minha Casa Minha Vida. Agora, nesse momento né, mercado, a realidade que a gente está vivendo, os dados reportados, margens brutas extremamente próximas dos dois segmentos, tá? Um outro ponto importante para ressaltar aqui com você, margem bruta por praça. A gente tem trabalhado com margens brutas, em geral, muito uniformes, tá? No país como um todo. Eu diria que, se for para citar uma pequena diferença de margem bruta, seria em São Paulo, capital. Nesse momento, São Paulo, capital, tem operado com margens brutas um pouquinho acima da média do resto do país. Porém, por outro lado, tem sido uma operação que demanda mais capital do que as demais, principalmente no que diz respeito aí à aquisição de terrenos, forma de pagamento de terrenos e tal. Então, do ponto de vista de retorno, eu diria que está relativamente parecida a operação em todas as praças. E para mitigar esse efeito São Paulo, onde há uma ligeira demanda por capital superior ao restante do país, principalmente em, né, novas aquisições de terrenos, a gente está operando com margens maiores de forma a manter o retorno sobre o capital que a gente tem alocado nos projetos. É uma cidade que, naturalmente, a gente tem, né, nesse momento, é isso que tem ocorrido na operação, mas a gente tem olhado com bastante critério para frente a questão da disponibilidade de mão de obra, que eu acho que é o principal ponto de atenção que nós temos hoje com relação à nossa operação de São Paulo. E eu acho que termos
uma margem bruta saudável na praça, uma demanda forte e tal, é também bastante positivo do ponto de vista de absorção de eventual maior custo proveniente aí da mão de obra especificamente. Então, eu acho que está tudo muito bem equacionado aí quando a gente olha a operação como um todo, não estou vendo grandes discrepâncias, todas as praças onde nós temos operado, do ponto de vista de retorno, eu diria que são retornos que têm justificado os investimentos que a gente tem feito nos projetos, tá? Paulo, não sei se tem algum ponto a acrescentar aqui com relação às margens. Não, perfeito, Ricardo. Pode ir em frente. Falando um pouquinho sobre o que a gente está vendo para frente, Camba, acho que essa é um ponto que tem sido bastante discutido, sempre levantado pelo mercado e tal. O que eu digo é o seguinte, e falei bastante isso nos destaques, quando eu passei pelos destaques. Só faz sentido nós crescermos se for para ter melhoria de performance na empresa. Se nós analisarmos os últimos 5, 6, talvez 7 anos da Direcional, a gente tem conseguido extrair bastante valor do nosso processo de crescimento, a gente tem tido bastante sinergia, a gente tem tido bastante ganho de escala nesse processo de crescimento, e eu acho que o crescimento tem nos permitido entregar um nível de performance muito superior, né, do que o nível de performance que teríamos caso a nossa escala fosse menor. Então, quando a gente olha para frente, eu acho que tendo capacidade de execução, tendo funding e tendo demanda, affordability, a gente, né, continua ofertando produto nas praças. O que eu posso dizer com relação, né, ao que a gente vê no prazo um pouco mais curto é que a gente está com os próximos canteiros de obra que se iniciarão quando a gente analisa o pipeline de lançamentos que nós temos aqui na Direcional. Eu diria que todo o time, toda a equipe para assumir esses novos canteiros que se iniciarão ao longo dos próximos 3, 4 trimestres, estão dentro de casa, estão sendo treinados já há algum tempo para assumir esses novos canteiros. Hoje a Direcional tem aproximadamente 105 canteiros em andamento e a gente, com os lançamentos já feitos, está vendo algo próximo a 115 no ano que vem. Então, eu diria que a capacidade nossa de execução, a gente tem um conforto enorme hoje, tanto que a gente tem conseguido entregar melhorias de performance nas nossas operações, nas nossas margens, apesar de eu ter, né, de certa forma, sido enfático em dizer que a margem bruta recorrente do nosso negócio deveria ser um pouco inferior às margens brutas que nós estamos entregando. Eu hoje digo que a gente tem um conforto grande no patamar de margem bruta que a gente está e que por algum tempo a margem bruta deve se manter nesse patamar antes de convergir para o que seria o patamar recorrente, talvez ali próximo a 35, alguma coisa por aí, mas durante algum tempo a gente deve girar mais próximo desse patamar de 38, pelo que eu vejo aqui dentro da empresa. Isso é muito fruto da nossa capacidade de execução de obras, e qualquer eventual incremento no volume lançado viria só no fim do ano que vem. Eu acho que nesse momento não é a prioridade nossa. A prioridade nossa é entregar o que foi lançado, é construir o que foi lançado, é continuar devolvendo um montante de capital relevante para o nosso acionista. Então, acho que o que a gente tem conseguido fazer, né, entregar crescimento, devolvendo um montante muito expressivo de capital para o acionista nosso, é a nossa prioridade, e eu acho que é da onde vem a maior parte do valor que a gente pode gerar atualmente. Então, se você observar do segundo tri para o terceiro tri, anualizando o resultado trimestral, a gente levou o nosso ROE de 25 para 29 em um trimestre. E eu vejo perspectiva aqui nesse indicador de continuar tendo evolução. Então, realmente, crescimento depende de algumas variáveis, funding, affordability, execução, disponibilidade de mão de obra, e eu acho que tem muito valor para ser gerado em outras frentes, estrutura de capital, e esse valor gerado nessas frentes pode ser maior do que o crescimento em si. Tá? O que não significa que a gente não vai aproveitar as oportunidades que a gente veja, foi o que a gente fez no ano passado, quando fizemos um follow-on em junho e incrementamos aí de forma bastante relevante o nosso volume de lançamentos. Tendo oportunidade, a gente aproveita, mas eu acho que tem mais valor para ser gerado em outras frentes nesse momento. Tá ótimo. Obrigado, Ricardo. Bom dia. Obrigado, Camba. Bom dia para você também. A próxima pergunta vem da Fanny Orengue, do Banco Santander. Fanny, seu microfone está liberado, por favor. Bom,
Obrigada, André. Bom dia, Ricardinho. Bom dia, Paulo. Parabéns pelos resultados. A minha pergunta vai um pouco nessa da linha do Canva com relação ao crescimento, Ricardinho. Lembrando lá atrás, né, no follow-on, você falou muito com relação à escala, né? A escala que você tinha em algumas praças, e o quanto isso aí agregava em termos de VSO, né? Sei que você está, né, com essa cabeça mais de acelerar crescimento, eventualmente, se for acelerar mais na segunda metade do ano que vem, mas onde você vê você acelerando em termos de praça, assim? Você continua com aquela cabeça de reduzir a quantidade de praças que você opera para aumentar a escala em algumas praças específicas? Essa seria a minha primeira pergunta. E minha segunda pergunta, você mencionou aí condições de funding, affordability, né? Como é que você está vendo ainda o affordability dos clientes na média, né? E como a gente tem também essa questão aí com pressão, uma certa pressão inflacionária de INCC, queria ver também se você ainda vê espaço para subida de preços, né? Caso você tenha uma deterioração ainda maior no INCC, dado o estresse que a gente está vendo também no mercado de câmbio. Seriam essas minhas perguntas. Obrigada. Legal, Fanny, vamos lá. Nesse momento, né, realmente a gente tem conseguido colher bastante fruto, né, em função desse ganho de escala que a gente tem tido nas praças onde a gente atua. Importante ressaltar, a última praça, né, na qual nós iniciamos a atuação aqui, que foi Salvador, tem aí pelo menos uns 5 anos já. Então, eu acho que isso traz uma maturidade enorme. A gente vem aí amadurecendo ao longo do tempo, vai ganhando relevância, vai aprendendo, vai, né? Eu acho que ainda tem frutos a serem colhidos nas praças onde, né, nós estamos com uma operação, vamos dizer, mais recente, sendo que tudo que eu digo como mais recente tem no mínimo 5 anos, seriam praças aí como Salvador, Recife, mesmo Fortaleza. Fortaleza é uma praça que esse ano teve uma performance bastante legal aqui para a gente, mas ainda existem oportunidades. E sim, quando a gente tem conseguido incrementar o nosso volume, a nossa escala, a gente tem colhido uma melhoria de performance muito significativa. A gente falou bastante sobre isso, né, na época do follow-on, as oportunidades que víamos naquele momento de crescer em determinadas praças e colher uma melhoria de performance fruto desse crescimento. Acho que a gente está conseguindo entregar isso, está ficando muito claro nos nossos números, né? Desde o follow-on para cá, a gente entregando aí crescimento de margem bruta na época em torno de 37 para 38,7, crescimento de margem líquida de algo talvez fosse ali 13 para mais de 17, sem dúvida nenhuma, sinergias advindas desse ganho de escala que nos tem permitido colher esses frutos e tem nos tornado muito mais competitivos para qualquer cenário, vamos dizer, desafiador que eventualmente apareça pela frente. Acho que na Praça de São Paulo, claramente, o nosso market share é muito pequeno, apesar de ser uma praça que requer ali sempre, né, uma atenção grande, especialmente com relação à mão de obra, mas é claro, o share nosso é pequeno, então tem muito espaço, tem muita oportunidade. E quando a gente fala um pouco aqui de affordability, Fanny, a gente tem visto o programa executando, né, de quase que integralmente o orçamento, que é espetacular para o nosso país. Um programa fazendo 600 mil unidades, né, um pouco mais talvez, vamos ver como fecha o ano, Minha Casa Minha Vida, sendo que de forma, né, recorrente girava em torno de 400 mil ou um pouco menos. Então, como país, nós estamos produzindo aí 50% a mais de unidades, né, para famílias que realmente precisam do programa para aquisição da casa própria. Isso traz um benefício enorme para a gente. Então, pelo fato de estar vendo o orçamento ser integralmente executado, eu acho que não é tão simples vermos mudanças nos parâmetros do programa nos próximos trimestres que possam trazer incremento de affordability, porque no fim das contas o funding está sendo todo usado, então está havendo demanda, né, para a compra de unidades nas condições atuais. Nesse contexto, eu acho que, como não deve ter incremento de affordability, a gente, né, a partir de um determinado momento, passa a ter uma capacidade de incremento de preço muito vinculada ao incremento da renda, né, da população. Não tem muito espaço para mexer em função de não haver ganho de affordability, mas é basicamente aumento de renda do nosso cliente. Nesse momento, a gente tem conseguido entregar margens brutas bastante saudáveis, então eu diria que, assim, poderíamos estar operando com patamares de retorno que justificasse o investimento
né, do produto, mesmo num cenário um pouco mais desafiador do ponto de vista de affordability. Então, eu acho que a affordability não é um issue nesse momento aqui na nossa operação, mas eu acho sim que os parâmetros do programa, em princípio, não devem ser ajustados no curto prazo. E está tudo bem, está tudo certo. Eu acho que nós temos que usar o recurso, né, do FGTS, que tem um limite, para produzir o máximo possível de unidades aí, e eu acho que está nesse caminho. Nesse momento eu não vejo nada nesse sentido acontecendo e acho que está tudo bem, nossa VSO está boa. Eu acho que um ponto importante a ser destacado aqui é o Minha Casa Minha Vida Cidades, onde nós temos os entes públicos, sejam eles estaduais ou municipais, participando, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Isso vem ganhando tração aí ao longo dos últimos meses. Então, a gente já tem diversos estados onde nós atuamos, fornecendo um subsídio adicional ao subsídio do Minha Casa Minha Vida. Isso tem nos permitido atender famílias de renda, né, cada vez menor, que é um mercado, vamos dizer, que não era um mercado onde as empresas conseguiam atender. Hoje o nosso mercado aumentou muito com a entrada em vigor do Minha Casa Minha Vida Cidades. Eu acho que aqui na Direcional a gente tem um foco muito grande hoje, nesse momento, do ponto de vista de geração de valor, de incremento de ROI no giro, e não tanto mais na margem. E do ponto de vista de incremento de giro, naturalmente, esses programas são muito legais, são muito relevantes, muito importantes, porque aumenta muito o mercado no qual nós conseguimos trabalhar e atender. Então, nossa velocidade de vendas sobe de forma muito relevante por atendermos famílias que nunca foram atendidas. Pra você ter ideia, Fanny, mês passado nós vendemos em Fortaleza 9 unidades para famílias que ganham R$ 1.412. A família ganha R$ 1.412. Um salário mínimo nós estamos conseguindo atender em determinadas praças onde a gente tem o Minha Casa Minha Vida Cidades. Eu acho que do ponto de vista, né, da operação da empresa é espetacular, é um mercado nunca antes atingido, e do ponto de vista de país, de futuro, de melhoria da qualidade de vida da nossa população, é espetacular a gente atender com, né, o programa famílias que ganham um salário mínimo. Nunca conseguimos fazer isso. Então, realmente, eu acho que é muito legal, acho que está tudo bem encaminhado do ponto de vista de custos. Acho que a gente tem ali uma cidade ou outra pontual, grande destaque São Paulo, do ponto de vista de disponibilidade de mão de obra, e podemos ter ali um eventual aumento de custo na mão de obra, mas, no geral, eu acho que as coisas continuam sob controle. Nós colocamos em todos os nossos orçamentos a expectativa de INCC futuro. Então, não estou vendo nesse momento, apesar de estar havendo sempre essa conversa, né? Pô, subiu o material, subiu mão de obra, câmbio subiu, isso pode refletir ali no custo de commodities e tal, no custo de determinados insumos que nós compramos, mas nós colocamos uma expectativa de INCC nos nossos orçamentos. Gente, nós passamos pela pandemia, onde o INCC superou 20% num ano, com margem bruta de 35%. Nós estamos falando aqui de INCC, estava em 4, vai estar 5, 6. Nós passamos períodos de 20 sem perder margem bruta. Não acho que esse é o ponto a ser destaque agora. Então, assim, não tem que criar esse ruído. Acho que faz parte e está no orçamento. Não vejo um problema nesse momento. A não ser questão de ciclo, de disponibilidade de mão de obra, de prazo de obra. Pontual, a maior praça da Direcional representa menos de 20% do nosso negócio. Se tiver alguma questão pontual em uma praça, a mão de obra representa alguma coisa em torno de 25% do nosso custo. Então, se tiver uma questão pontual de mão de obra, não machuca a empresa como um todo. Então, é claro que a gente está monitorando câmbio, está monitorando mão de obra e tal, mas olha para trás o que a gente enfrentou e enfrentou bem, e olha o que está acontecendo agora, porque eu acho que realmente não deveria ser criado todo esse ruído, faz parte, né? Que bom que tá tendo demanda e é por isso que está tendo procura por mão de obra, mas acho que aqui as coisas estão bem encaminhadas. Perfeito, Ricardinho. Só um follow-up aqui. Há um tempo atrás teve uma mudança nas faixas de renda para o FAR, né? E aí falava que ia se levar isso para o Conselho Curador para aprovar também mudança de faixa 1 e faixa 2 também para Minha Casa Minha Vida Crédito, né? Você sabe como é que está isso? Fanny, não sei te dizer. Nessa última reunião do Conselho Curador, né, a gente teve a aprovação do orçamento do programa para o ano que vem, o plurianual e tal. Eu vou dar uma consultada, porque eu realmente não consigo te dizer, né, quando isso viria para a pauta do Conselho para subir do 2.640 para o 2.850, principalmente ali, né, a faixa 1. É uma informação que eu não tenho para te dar nesse momento. Tranquilo, Ricardinho. Beleza, obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, Fanny. Bom dia, Fanny. Obrigado pela sua pergunta.
A próxima vem do Igor Alteiro, da XP. Igor, você pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados. Só entender um pouco aqui, um pouco mais num cenário de estabilidade, né? Qual que seria o tamanho do book necessário para rodar uma operação de 5,5 bi aí na visão de vocês? E qual seria a geração de caixa, né, nesse cenário mais estabilizado? Paulo, eu vou pegar só o comecinho aqui e você continua, que eu acho que essa pergunta é mais para você. Agora, Igor, eu acho o seguinte, desde esse incremento de juros e a decisão do CMN ali em fevereiro desse ano, restringindo os lastros, que seriam lastros, né, para originação de ativos isentos, como CRIs, LCIs e tal, eu diria que a procura por ativos que nós temos aqui, né, na nossa empresa, por termos o ativo base mesmo isento, que é o recebível da compra de um imóvel e tal, a procura tem sido, né, relevante. A gente aqui na Direcional tem realmente um foco enorme, né, e a prioridade nossa do ponto de vista de análise aqui dos nossos acionistas, mas é em geração de valor para o acionista, incremento de retorno, e nesse contexto que a gente tem visto, do ponto de vista de taxas exigidas, né, para compra desses ativos, eu acho que é um momento positivo, é um momento interessante. Do nosso lado, a gente tem procurado realmente monetizar esses ativos. Continuamos nesse trabalho, achamos que é um momento adequado, não faz muito sentido carregar esses ativos no nosso balanço quando nós olhamos o patamar de retorno que nós podemos entregar aqui na empresa. Então, eu acho que é bastante viável, inclusive analisando a nossa estrutura de capital e o nível de alavancagem que a gente fechou esse trimestre, nível de endividamento, né, 4% de dívida líquida PL, eu acho que tem sim espaço para operar o volume de lançamentos que nós temos atualmente com um book menor, ou nós podemos operar um volume de lançamentos superior a esse com um book equivalente. Fato é, eu acho que tem valor para ser gerado do aumento, traduzindo isso aqui, do aumento de giro aqui na nossa operação. A gente tem crescido muito, mas eu ainda vejo espaço para continuar crescendo nesse momento, operando com um balanço mais enxuto, com volume de ativos e, consequentemente, de PL menor. Então, sim, eu vejo perspectivas, estamos trabalhando nisso, mas de operar com um book menor para esse mesmo patamar ou com um patamar superior aos lançamentos com o mesmo book. Então, acho que isso é bem viável e é onde a gente tem feito muito esforço e é onde a gente vê talvez o maior valor a ser gerado para o nosso acionista ainda nesse momento pelo qual a gente está passando aqui na empresa. Vamos lá, Paulo, continua aí para a gente. Perfeito. Rodrigo, não é uma pergunta fácil. Aqui a gente estamos testando tamanhos. Acho que a gente entende que a gente tem uma capacidade ociosa ainda de book, é o que a gente está fazendo, nós estamos crescendo e aumentando o giro. Acho que é cedo para falar até onde dá para a gente consegue chegar. Fato é que e aí a segunda parte da pergunta sobre geração de caixa, o nosso negócio ele tende a ser gerador de caixa com repasse na planta, geração de caixa igual a lucro. Então, a tendência deveria ser se esperar que quando a empresa estabilizar o crescimento, a geração de caixa fique muito próximo de lucro dessa forma, a geração de caixa igual a margem líquida. Acho que esse deveria ser o modelo ideal. Claro que há sazonalidade, há períodos em que a obra acelera ou não, o repasse vai mais rápido ou não, mas deveria ser em períodos anuais muito próximo dessa realidade. Tá claro, obrigado. E aí, assim, a gente pode, sim, assumir que dentro desse cenário teria espaço para vocês pagarem bastante dividendo, né, caso consiga reduzir de fato, né, o book. Vamos trabalhar para isso. Ricardo, não sei se você quer Não, complementar. vamos dizer, a gente está sempre analisando, né, oportunidades onde a gente poderia alocar capital com um nível de retorno que justificasse o investimento, e a gente tem conseguido entregar retornos crescentes aí, né, batemos 29% nesse TRI. Então, a gente tendo a oportunidade de alocar esse capital bem, a gente aloca. Caso não haja, devolver para o acionista. Eu acho que o histórico de Direcional aqui, possivelmente vocês nunca viram nós, né, a gente segurando o capital sem necessidade na empresa. A gente sempre tem procurado otimizar isso aí, vamos continuar nessa linha né, a escolha entre reinvestir ou devolver para o acionista, a gente vai fazer. Nesse momento, eu acho que é, a gente, né, não tem uma capacidade grande aí de devolver para o acionista, porque estamos com a alavancagem muito baixa e a nossa atividade não tem mais demandado tanto capital. Vocês não têm visto um cash burn
na operação da direcional nesse momento. Então, a geração de caixa excedente, dado que a operação do dia a dia, execução de obras e tal, está bem equacionado ali já, qualquer geração excedente possivelmente deveria ser retornada para o acionista. É uma discussão para ter no conselho, mas eu acho que é a forma, né, que a nossa cabeça está operando aqui nesse momento. Tá claro, obrigado, Ricardinho. Obrigado, Paulo. Obrigado, Igor, pela pergunta. A próxima vem do Tainan Costa, Banco UBS. Tainan, você já pode falar. Bom dia, Ricardinho, bom dia, Paulo, Damião. Minha pergunta talvez seja um follow-up das três primeiras, né? O Ricardinho bem comentou que vocês estão confortáveis com a capacidade de execução de engenharia, acho que as margens permanecem também muito saudáveis, VSO em níveis recordes, o funding parece não ser um grande problema, os programas locais também têm performado bem, e nesse cenário vocês acabaram comentando na primeira pergunta que se tiver um crescimento ele pode vir para final de 25. Né, eu queria entender melhor assim, o que seria a ordem de grandeza desse crescimento, né, se vocês conseguirem dividir com a gente está falando aqui de 2 dígitos, algo mais perto de 15%, 20%, né, que foi reportado nos últimos 2 anos, e nesse cenário, né, imaginando que vocês tenham um crescimento, como que fica a capacidade da companhia de gerar caixa? Né? A gente viu uma geração em junho, no consolidado do terceiro TRI também, mas se vocês partirem para um crescimento, vocês voltam a queimar caixa ou continua gerando? Né? Em outras palavras aqui, né, dá para crescer gerando caixa? Tainan, vamos lá. Eu acho que é um pouco cedo para falar, né, ou para discutir qualquer questão relativa a crescimento nesse momento, porque, né, temos aí diversas variáveis que são relevantes antes de tomarmos a decisão de incrementar o volume de lançamentos aqui na empresa. Eu, né, já citei algumas, a disponibilidade de funding, então temos que ver como vai se comportar o uso do orçamento do FGTS ao longo do ano que vem, disponibilidade de mão de obra, capacidade de execução com os níveis de eficiência que a gente tem tido atualmente. O que eu posso dizer é o seguinte: terreno e projeto aprovado a gente vai ter. Então, nós vamos estar preparados para aproveitar qualquer oportunidade que apareça e que a gente, né, julgue que faça sentido alocar capital ali. Do ponto de vista de empresa, do ponto de vista operacional, a gente tem capacidade de aproveitar uma eventual oportunidade que surja, assim como aproveitamos no ano passado, fazendo um follow-on em junho, né, e incrementando de forma expressiva o volume que originalmente esperávamos lançar no ano passado. Então, a gente, né, acho que tem que esperar um pouco, vamos ver como o ano que vem vai se comportar, e, né, antes de tratar qualquer questão relativa a incrementar o volume de lançamentos e tal, acho que é um pouco cedo para isso. O que eu quero dizer aqui tem muita oportunidade para gerar valor em outras frentes, principalmente aí na estrutura de capital, e que eu acho que esse valor gerado é superior a qualquer, né, projeção de crescimento. Então, nós estamos priorizando essa frente de geração de valor nesse momento, né? E quando a gente diz eventual oportunidade de crescimento que surja, a gente tem conseguido crescer bastante, devolvendo muito capital, né? Então, só no ano de 24, vamos dizer, em termos de pagamento de dividendo, né, desembolsado, a gente declarou um dividendo no fim do ano passado, mas que foi pago em janeiro desse ano de 80 milhões. A gente pagou em julho 277 milhões, então a gente está aqui quase 360. A gente declarou mais 80 milhões de dividendos aí há aproximadamente um mês atrás, 440. Então, ou seja, o que foi feito até agora, no ano, é quase 10% do market cap da empresa. É quase 100% do payout. Nós demos 450 milhões de lucro aí, aproximadamente, contábil, nesses primeiros 9 meses do ano. Então, eu acho assim, a gente tem conseguido crescer muito e devolvendo muito capital para o acionista nosso. A gente vai continuar procurando fazer isso. É claro que se não houver crescimento, você devolve mais capital ainda. Qualquer crescimento que haja, reduz o volume de capital distribuído, mas a gente vê possibilidade de crescer continuando a devolver capital. É claro que, né, a gente vai pensar em crescer se esse capital investido estiver dando retornos parecidos com os que a gente está conseguindo entregar. Caso a gente não veja oportunidade de entregar retorno satisfatório sobre esse capital que está sendo investido para o crescimento, a gente vai devolver. Mas eu acho que sim, é perfeitamente possível crescer devolvendo capital como a gente tem feito, e a decisão aqui é se vai crescer mais ou menos. Se cresce mais, devolve um pouco menos de capital, mas esse capital a menos devolvido
foi reinvestido em retornos muito altos. Certamente ele volta um pouco para frente, muito bem remunerado. É isso que a gente tem procurado fazer. Então, acho que a cabeça nossa é essa, e efetivamente acho que nesse momento é um pouco cedo para tratar de crescimento. Acho que tem alguns pontos relevantes para serem analisados antes de criar qualquer expectativa de crescimento. E tem muito valor para ser gerado em outras frentes que não dependem de crescimento e onde a gente está focado nesse momento. Bem claro, o Ricardinho. Obrigado, bom dia, bom final de semana. Obrigado, Tainan. Obrigado, Tainan, pela sua pergunta. A próxima vem do Pedro Lobato, Bradesco BBI. Pedro, você já pode falar. Obrigado, André. Bom dia, Ricardinho, Paulo. Pergunta aqui é mais pensando no desenho assim do seu mix, olhando para a Riva, né, para o ano que vem. A gente vê aí uma VSO muito boa aí nos 9 meses, né, de 24, até um pouco acima do segmento do Minha Casa Minha Vida. E a Riva representando aí uns 37% mais ou menos dos lançamentos, que é o mesmo que foi nos 9 meses de 2023, né? Então, assim, pensando nisso e pensando, né, em todos os desafios aí que o cenário macro deve ter, com uma Selic mais alta, a Caixa um pouco mais restritiva aí no financiamento do SBPE, como que fica a cabeça para a Riva o ano que vem, que a gente pode esperar aí da representatividade dela dentro do seu mix? Obrigado. Legal, Pedro, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Essa é uma pergunta um pouco, vamos dizer, tricky aqui. Quando a gente olha o cenário macro, né, onde a gente tem juros para cima, perspectiva de captação da poupança limitada nesse cenário de juros mais altos, naturalmente você imagina que vai haver uma menor disponibilidade de funding, o que, de certa forma, deveria ser um ponto ali, né, de atenção para a operação de Riva. Essa é a análise macro rasa, simples, mas que eu acho que talvez não seja a certa. Na minha visão, o que a gente tem percebido é assim, em geral, né, a saída para qualquer financiamento à produção concedido por um banco se dá através do financiamento das pessoas físicas que adquirem aquelas unidades. Então, o banco, né, concede o crédito para os adquirentes dos nossos produtos. Primeiro, a gente paga a dívida do PJ, do financiamento à produção que nós tomamos para fazer a obra, e, na sequência, a gente recebe a geração de caixa excedente. Eu acho que, nesse contexto, empresas que estão com um balanço mais sólido, com uma estrutura de capital mais sólida, que tem um track record, acabam sendo aquelas empresas onde, no cenário de escassez de recursos, os bancos acabam priorizando para conceder o crédito de financiamento à produção. Nesse cenário, a gente tem procurado ser muito disciplinado aqui na nossa empresa para que a gente mantenha uma estrutura, né, muito sólida de capital, a gente mantenha um rating AAA aí né, uma análise aí da nossa solidez financeira para que nós possamos continuar sendo a empresa que os bancos vão optar por financiar. Nesse cenário, eu acho que termos as nossas obras com financiamento à construção significa uma segurança de que deverá haver crédito para o nosso comprador. E nesse cenário, eu acho que a gente acaba conseguindo, de certa forma, se diferenciar, a gente acaba conseguindo oferecer algo que tem um valor enorme para o nosso cliente. Então, eu acredito que esse possa vir a ser um cenário, né, que venha a se materializar, e em sendo esse o cenário, eu acredito que a gente vai estar muito preparado para, na Riva, continuar oferecendo algo muito diferente. Acho que a gente pode continuar tendo aí uma vantagem competitiva, né, muito fruto do nosso histórico, muito fruto da nossa estrutura de capital, e eu acho que isso pode ser, né, um ponto muito relevante para que a gente continue tendo uma performance no segmento de Riva bastante diferenciada. Um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar aqui é o seguinte: no cenário de perda de capacidade de compra, que é o que deve acontecer com o incremento das taxas de juros no segmento do SBPE, que começaram ali a acontecer pontualmente, sobe juros, cai um pouco a capacidade de compra do cliente, né, para aquela renda que ele tem. E eu vejo a Riva também se diferenciando muito nesse caso em função dos produtos que a gente oferece. Então, na Riva a gente tem um produto onde a gente tem um processo construtivo extremamente competitivo, muito com custo competitivo, com execução de obra num prazo super curto, o que, de certa forma, nos permite ofertar esse produto em regiões bastante nobres. E a gente consegue ofertar esse produto por preços muito competitivos.
Então, num cenário de perda de capacidade de compra, o cliente que compraria, às vezes, um produto de 100, 110 metros quadrados, compra um produto de 80, 85, 90 metros da Riva no mesmo lugar. Então, eu acho que nesses cenários de perda de capacidade de compra, né, nesses cenários com crédito um pouco mais limitado, mais restrito, em geral, Riva se diferencia também pelo produto que ela oferece. Então, acho que a gente tem que esperar para ver. Não podemos olhar a perspectiva para a Riva somente fazendo essa análise mais rasa, mais superficial, macro, porque eu acho que quando a gente entra no micro ali, a gente tem um produto e uma condição bastante diferenciada nesses cenários mais desafiadores aí de mercado, tá? Tá ótimo, Ricardinho. Excelente explicação. Explicação. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela sua pergunta mais uma vez. A próxima vem da Aline Caldeira, Bank of America. Aline, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e muito obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. É, o Ricardinho bem falou que uma parte da visão de aumento de rentabilidade vem de aumento de giro, acho que isso já foi bem discutido no call. Aí, nesse tema, eu queria discutir um pouco do que vocês estão vendo de dinâmica de VSO na ponta. Então, a companhia tem vindo numa toada de aceleração de VSO desde o ano passado, vocês atingiram um pico no segundo TRI. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que o nível que a gente vê hoje é um novo nível normalizado para a companhia e se vocês acham que ainda tem espaço para crescimento dessa VSO na ponta ou não. E se vocês veem espaço para crescimento, o que vocês acham que pode levar a companhia até lá? Muito obrigada. Você pega essa aí, Paulo? Bom, Aline, vamos lá. Eu vou pegando aqui até o Paulo tirar ali do mudo e ele complementa, tá? Bom, nesse cenário de capital caro, onde a gente acredita que vai se manter, né, nessa situação, infelizmente, por um período, faz todo sentido a gente operar com uma VSO mais elevada, é o que a gente tem feito ao longo desse ano. Eu digo, assim, eu julgo que o patamar no qual a gente está trabalhando, 25, é um patamar saudável, principalmente porque do outro lado a gente ainda tem ali, né, uma eventual questão relativa à inflação, onde o nosso hedge contra essa inflação seria o incremento, né, dos valores de venda das unidades em estoque, pelo fato das unidades já vendidas, repassadas e financiadas pelo banco no associativo ter o preço fixo. Então, a gente, nesse cenário, capital caro, VSO mais alta, para que seja necessário um menor montante de capital próprio na execução dos projetos. Mas, por outro lado, esse contexto, né, de inflação um pouco menos definida, câmbio mais alto, hoje veio o IPCA aí, não veio tranquilo, eu acho que a gente também tem que ser cauteloso para não operar com uma VSO excessivamente alta a ponto de não conseguirmos ter esse hedge contra uma eventual surpresa que não é o que nós estamos vendo nesse momento, mas para a qual nós devemos sempre estar preparados. Então, eu acho que, né, algo aí nesse patamar que a gente tem trabalhado, vamos tentar operar talvez um pouquinho acima disso, mas por outro lado, a gente vê um quarto trimestre com um volume importante de lançamentos, então é difícil acertar no detalhe, né, e medir VSO trimestralmente num negócio de ciclo longo como o nosso, mas eu diria que desse patamar para cima é onde a gente gostaria de estar trabalhando, mas também não excessivamente alto em função dessa necessidade de eventualmente termos um hedge para um imprevisto ou para um improvável, algo novo que aconteça em termos de aumento de custo. Então a gente também não deve operar com uma VSO tão acima disso nesse momento, não. Desculpa, Ricardo, meu áudio travou aqui, não consegui desabilitar o mute. E aí, só complementando, Aline, a gente tem visto uma dinâmica de VSO melhores nos lançamentos, a gente tem lançado os produtos melhores, isso por mudança de estratégia comercial no lançamento. Então, alinhado com o que o Ricardo disse, que a gente talvez consiga trabalhar em algum patamar um pouquinho acima do que a gente tem hoje, talvez isso aconteça depois que a gente migrar todo o estoque para os novos produtos que estão chegando em relação ao que a gente tem de produtos de safra de 2023. Acho que eu complementaria dessa forma. Perfeito, ficou super claro, pessoal. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta mais uma vez, Aline. A próxima vem do Rafael Reder, Banco Safra. Rafael, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria falar também do PJ, mas olhando para Minha Casa Minha Vida.
Acho que a sinalização recente, tá, né, que o custo do PJ vai ficar um pouco mais caro. Eu queria entender com vocês se vocês já estão vendo isso, e se num cenário em que começa a contratar PJ a mercado mesmo, uma taxa mais cara, se muda um pouco a estratégia de vocês, a gente pode ver até a direcional diminuindo esse gap entre a margem bruta e ajustada, né, contratando menos PJ. E a segunda era uma mais pontual mesmo, só vocês vêm falando bastante, né, da o que seria a estrutura de capital ótima da empresa, que deveria operar com um certo nível de alavancagem, se sempre davam aquele soft guidance de até 20% seria um patamar que a companhia vê como que faz sentido. Eu queria entender se isso poderia mudar alguma coisa dependendo do ciclo de aperto monetário. Se a gente vê uma Selic mais alta, se vocês gostariam de ser talvez um pouco mais conservador e não deixar a companhia se alavancar até mais do que certo ponto. Seriam essas duas. Obrigado. Ricardo, se eu puder pegar o PJ aqui, o Rafael, de fato, sim, né? A Caixa, a gente tem contratado PJ também a mercado, né? Que você contrata num produto novo em que é um pouco mais caro, mas a gente não tem visto dificuldade de contratação. E vale destacar que, apesar de mais caro, como a gente opera com repasse na planta, à medida em que a gente vai repassando o projeto, a gente não toma mais PJ porque a gente constrói o projeto com o recebível do empreendimento. E não tem a exposição a necessidade do financiamento. Claro, né, acho que isso para as empresas mais capitalizadas, há sempre a opção de tomar ou não tomar o PJ. O PJ ele é opcional. Então, se ele é mais caro, a gente pode optar por não tomar e buscar outras linhas de financiamento, se esse for o caso. Então, talvez o ponto seja esse. É um pouco mais caro, mas a gente não tem visto dificuldade. Acho que isso não é um gargalo e aparentemente não será para segmento da operação no formato que a gente está agora. Ricardo, se você quiser complementar algum ponto aí. Não, acho que é exatamente isso. Sim, PJ vindo de mercado, mas a gente sempre pode optar por por um financiamento na holding versus um financiamento na SPE e vamos buscar o custo, né, mais competitivo que a gente tenha. Com relação, acho que a estrutura de capital ótima, é legal também depois você dividir eventualmente sua visão, Paulo, mas a gente sempre, né, se olhar o nosso histórico, a gente procura operar ali dívida líquida PL entre 15% e 20%. Em geral, claro, quando a dívida fica mais cara, faz menos sentido operar mais próximo, né, desse patamar superior. Por outro lado, nossa dívida está extremamente longa, então assim dá um conforto também bastante grande para a gente aqui. Eu diria que num primeiro momento não tem uma mudança grande nessa nossa estratégia quando a gente olha o longo prazo, por mais que estejamos agora num nível de alavancagem bem abaixo desses patamares, né, 4% em termos de dívida líquida, patrimônio líquido, mas eu acho que por enquanto não tem uma mudança significativa, se a Selic sobe 2%, não acho que é o ponto que justificaria uma mudança, desde que consigamos manter aí a duration dessa dívida longa, um cronograma de pagamento, né, do serviço da dívida aí super confortável em relação à nossa posição de caixa, não deveria haver uma mudança dessa nossa política nesse momento. Não, perfeito. Ficou bem claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, Rafael. Obrigado pela pergunta mais uma vez. A nossa próxima vem do Luiz Capistrano, Itaú BBA. Luiz, seu microfone está aberto. Pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Legal, pessoal. Obrigado pelo espaço, parabéns pelos resultados. Minha pergunta, na verdade, ela foi respondida ao longo das perguntas anteriores, mas acho que seria legal pedir de vocês um apanhado, dado que ela não foi uma pergunta feita objetivamente por ninguém, mas quando a gente pensa em drivers para resultado, drivers para ROI no ano que vem, que vocês comentaram que é o foco ao invés de crescimento, vários elementos foram citados aqui, né? Um potencial leve aumento em velocidade de vendas, um pouco mais de giro em cima do patrimônio, mas vocês conseguem fazer um apanhado do que vocês entendem e priorizar, né? Ranquear quais são as maiores alavancas para trazer essa melhora de retorno? E o segundo ponto, vocês também comentaram de estão começando a incorporar a inflação um pouco mais alta nos orçamentos. Isso vem acompanhado de uma necessidade de aumento de preço nas praças? Conseguem comentar um pouco mais essa dinâmica, se o mercado está aceitando ainda esse aumento de preço, ou vocês não chegaram a testar ainda? Esses dois elementos, por favor. Obrigado. Paulo, você pega aí? Pego. Luiz, obrigado pela pergunta. Essa é boa e as principais discussões nossas estão alinhadas com isso, de onde extrair mais valor, mais resultado, mais retorno do nosso negócio. Quando a gente olha no curto prazo, a gente ainda tem um crescimento de resultado a ser contratado.
E a gente está vendo a nossa operação, ela está começando a gerar caixa. Então, eu acho que um pouco do ROI vem do próprio crescimento. Isso eu digo porque a gente está lançando e vendendo próximo de 5 bi, e a nossa receita, quando eu considero ela total, né, o que eu consolido mais as SPS que passam por equivalência patrimonial, está em torno de 4. Então, a gente tem um crescimento de retorno, de lucro, e resultado como um todo de PNL via o catch-up entre receita e vendas. Então, aqui já tem talvez uma captura natural, e a gente não vê necessidade de expansão, não nessa mesma magnitude de base da base de patrimônio. Como a gente disse, né, a gente está buscando aqui é devolver patrimônio e não deixar o patrimônio crescer como resultado. Então, esse talvez é uma das alavancas. A outra é, como o Ricardo disse, a gente tentar deixar girar, alavancar operacionalmente o nosso negócio, girar mais, fazer mais com menos book, monetizar ativos. A gente ainda tem alguns ativos que a gente vê possibilidade de monetização, de carregar de uma forma mais asset no nosso negócio, de gerar receita sem a necessidade de ter esses ativos no balanço. Então, eu acho que a gente consegue ainda buscar nesse outro patamar. As outras linhas, né, o crescimento do resultado deve trazer ainda alguma diluição de despesas, etc., e a gente talvez consiga também ganhar um pouco de margem, mas aqui eu prefiro deixar para entregar primeiro, para depois a gente entender como foi. Ricardo, não sei se tem algum ponto. E talvez por último, essa subalavancagem, né? Como a gente está com uma subalavancagem financeira, a gente está com 4% de dívida líquida PL. Inclusive, na pergunta anterior, o Ricardo respondeu que há um certo conforto com esse patamar. Tem um pouco de alavancagem financeira que pode ser alcançada aí no curto prazo. Ricardo, se quiser complementar com algum ponto. Não, acho que é isso, Paulo. E nesse momento, né, de realmente orçamento sendo integralmente utilizado, eu acho que nesse contexto não deveria ter nenhum tipo de mudança que eventualmente traga ganho de affordability e tudo. Eu acho que, do ponto de vista de margem bruta, né, eu não vejo tanta perspectiva aí de melhora. Até porque o patamar está bastante saudável. Eu acho que é difícil conseguir qualquer tipo de ganho de margem quando a gente analisa a margem bruta, mas eu acho que tem bastante alavancagem operacional ainda para ser capturada. Então, pode ser que a gente tenha aí um incremento de margem líquida, né, o que faria com que o nosso lucro líquido viesse a continuar crescendo acima de receita, que é o que a gente viu aí ao longo desses 9 primeiros meses do ano. Receita cresce 41%, lucro líquido 81%. Mas eu acho que não no cenário de margem bruta, tá? Seria mais num contexto de margem líquida fruto de alavancagem operacional. Por outro lado, eu acho que todo o foco aqui para continuidade de geração de valor e incremento de retorno é no giro, Luiz. Ali é que a gente vai priorizar. E quando a gente fala de giro, naturalmente a monetização desses ativos, devolução de capital para o acionista vai em linha, né, com o giro, acelerar a velocidade de vendas, encurtar prazo de obra, vai nessa mesma linha, mas, né, na outra frente. Então, assim, a gente aqui tem espaço para trabalhar e continuar buscando uma otimização. Do ponto de vista de operação, acho que o foco é em atender, né, os clientes ali de renda mais baixa, onde outras empresas eventualmente não tenham competitividade para trabalhar, realmente aumentar a VSO buscando esses segmentos de mercado ali, onde tem menos oferta para que a gente tenha uma maior velocidade de vendas. Tá claro, pessoal. Obrigado. E só com relação à questão de preços, Desculpa, Luiz, você fala capacidade de continuar ajustando o preço e tal? não, só para entender se quando você comentou de que estavam começando a incorporar uma projeção de INCC mais alta nos seus orçamentos, Ricardo, isso embute também um aumento de preço marginal e como que o mercado está reagindo a isso? Se a aceitação tem sido boa, se a competição tem caminhado, ou se você nem chegou a fazer, de fato, esse aumento de preço? Ô Luiz, a gente analisa, né, projeto a projeto, num nível de detalhe bastante importante, bastante granular ali, todos os nossos empreendimentos com uma periodicidade relativamente curta. Então, assim, é claro que a gente não faz algo generalizado, para direcional inteira, daqui para amanhã subiu o X. Não. A gente vai olhando pontualmente e capturando as oportunidades onde a gente enxerga.
Dado o fato de termos nos nossos orçamentos já uma expectativa de INCC que deveria se materializar ao longo, né, do processo de execução de obras, eu diria que para manutenção das nossas margens, não seria necessário, após o lançamento, um incremento de preço expressivo. Porém, se em determinados momentos nós virmos um incremento de determinados insumos ou, né, que leve o aumento de custo geral a superar esse patamar que a gente tem nas nossas viabilidades, naturalmente a gente deveria refletir isso em aumento de preços de uma forma mais importante. Nesse momento, eu acho que isso não tem sido, né, necessário. Tudo que a gente tem visto de aumento de custo está confortável, né, quando analisamos o que nós temos nos nossos orçamentos, mas caso venha a ser, naturalmente a gente vai ter que refletir isso no preço. Nesse momento, eu diria que a gente tem um patamar nosso de margem bruta superior ao que deverá ser a nossa margem bruta recorrente. Eu tenho sempre dito isso, né? Quando a gente olha 3, 4, 5 anos daqui em diante, eu acho que talvez otimismo demais acreditar que os patamares de margem bruta se sustentarão onde estão. Eles vão gradualmente, provavelmente, convergir para um patamar mais próximo de 35. É claro que aqui, né, do nosso lado, nós vamos tentar manter o patamar o máximo possível, né, perto de onde eles estão. Mas eu acredito que possa haver uma convergência para esse patamar de 35, que continua sendo saudável, mas num cenário, né, já mais normalizado, de eventualmente aumento de custo de determinados insumos, sem ganho de capacidade de compra proveniente de mudanças nas regras do programa, e aí, naturalmente, o ganho de capacidade de compra vai estar limitado ao aumento da renda média do nosso cliente. É isso que a gente vai conseguir, eventualmente, estar repassando ali. Mas, de novo, não vejo um problema de margem bruta que justificasse a necessidade de aumento de preço, aumento de custo que justificasse a necessidade de aumento de preço de forma relevante, de forma alguma. Pessoal, cuidado, tem tido muita pergunta, muito ruído nesse contexto, e eu estou achando que está um pouco exagerado. Respondida a pergunta, Luiz? Claríssimo, claríssimo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua pergunta. A próxima vem do André Mazzini, Citibank. André, seu microfone está aberto. Oi, Ricardinho, Paulo e André, obrigado pelo call. Então, se vocês puderem falar sobre o leve aumento de distratos, né, no trimestre, chegou a 9,4% das vendas brutas, se isso tem a ver com alguma mudança de critério de aprovação ou foi outra coisa, e se de fato a instância mais comum de um distrato é uma não aprovação na caixa, né, considerando lá que a validade do SICAQ é de 6 meses, né, se perde esse prazo aí tem que distratar, ou se é diferente, a maior parte dos distratos são por outras razões. E a segunda sobre funding do setor mais geral, foi aprovado plurianual que o Ricardinho comentou, em 120 bi para o ano que vem. O que parece que é flat, mas na verdade para o mercado primário cresce 12%, porque o secundário está diminuindo, né? Então, mano, isso é bom para o setor. Quais outras medidas de funding vocês acham que podem vir? Acabar com o saque aniversário? E se tem uma chance de fato acontecer isso no curto, médio prazo, se o governo está disposto a talvez fazer esse trade-off, acabar com o saque aniversário e aumentar funding para o setor por aí? Obrigado. Deixa eu pegar a primeira de distrato aqui, André. Obrigado pela pergunta. O nosso distrato ele saiu de 8 para 9 como percentual da receita, desculpa, como percentual da venda bruta, mas eu vou tentar explicar aqui. Ele tá, na nossa visão, ele ainda está dentro da normalidade. É claro que a gente quer trabalhar para reduzir, etc. Mas o que aconteceu é que o nosso patamar de vendas, a gente mudou de patamar de vendas nos últimos trimestres. A gente estava vendendo na casa de entre 1 e 1,3 bi, e agora a gente passou a vender entre 1,5 e 1,7. E o distrato, ele no nosso negócio, ele é rápido entre a venda e o cliente distratar, mas ele ainda assim tem um lag de um pouco mais de um trimestre entre a gente, de fato, efetivar o distrato. A gente faz a venda, passa um tempo a desistência do negócio, ou o negócio não se fecha por diversos motivos, dentre eles a aprovação do banco, como você comentou, e depois a gente parte para o distrato e ainda assim tem um operacional para efetivar de fato e formalizar o distrato. Então, o que aconteceu foi, talvez eu diria que o 8 do tri passado era mais errado do que o 9 agora, porque a gente estava com esse carrego de um patamar de venda maior e uma venda dos trimestres anteriores menor.
E não que a gente esteja satisfeito com 9, a gente vai buscar reduzir distrato, quanto menos melhor. É o impacto no nosso cliente, é o impacto na nossa operação, no nosso time de vendas, que acaba trabalhando e não recebendo comissão, mas eu não vejo como anormal. Eu não sei se ficou entendido, mas o principal ponto é esse, é simplesmente um carrego e um certo delay para a operacionalização do distrato. Bom, vamos lá, Mazini. Eu concordo, né? Tudo que o Paulo disse faz, né, exatamente reflete a forma, né, a operação e tal. O distrato abaixo de 10%, eu acho que não é um ponto de atenção, né? Teve uma oscilação, mas ainda em patamares bastante confortáveis e em linha com o que temos tido historicamente. Passando aqui para a segunda, a gente, né, tem sim um espaço grande ali no usado agora e a gente percebe claramente, né, uma priorização do produto novo, que é o produto que gera emprego, que é o produto que aumenta a base total de imóveis no país, reduzindo o déficit, que é o produto que aumenta a arrecadação, que movimenta a economia. Então, está muito claramente, né, o recurso existente, o orçamento existente sendo priorizando os produtos novos, então isso abre um espaço relevante para o ano que vem. Na minha visão, é até superior a esse patamar aí de 10, 12% que você citou. E a gente vê essas outras medidas, que eu acho que aí está mais ali, muito no âmbito do Ministério do Trabalho e da visão, né, do próprio governo sobre o que seria o correto, né, para a população do nosso país. E a gente tem visto, sim, essas discussões sobre, eventualmente, eu diria que até não é o fim do saque aniversário como ele funciona hoje, mas está sendo buscado uma saída, né, via o consignado em folha. Então, é quase que uma substituição de um formato onde opera hoje e onde há ali, de certa forma, uma sobrecarga no FGTS, vindo para um consignado, da mesma forma que o consignado funciona hoje super bem, principalmente para trabalhadores ali, funcionários públicos. Então, é buscar uma saída parecida e que dê segurança para os bancos atuarem na iniciativa privada. Então, não é que teria um prejuízo para o trabalhador, mas sairia do FGTS para, vamos dizer, mercado mesmo. E eu acho que do ponto de vista estrutural para o país e tudo, parece ser algo que, na minha visão, faz muito sentido. Afinal de contas, o uso do saque aniversário ali no FGTS teve o propósito completamente distorcido e a gente tem visto ali, de certa forma, o uso do FGTS dos trabalhadores para fins que possivelmente não seriam os melhores, pensando no próprio trabalhador, né? Então, a gente tem percebido esse esforço, né, do governo para corrigir essa rota, sem prejuízo do ponto de vista de crédito para o trabalhador, mas também sem onerar o FGTS, o que poderia eventualmente, né, no futuro trazer uma maior disponibilidade de funding para ser alocado no setor. Eu acho que é isso, mas é algo que a gente está vendo aí muito também pelas notícias, né? E que do ponto de vista, eu acho que de país faz todo sentido e eu acho que vem para corrigir uma distorção que aconteceu, né, com o saque aniversário. Pergunta respondida, André? Acho que o André caiu aqui. Ó. Bom, temos uma mão levantada aqui, Marcelo. Bom, não temos mais a mão levantada e acho que o André caiu também. Bom, pessoal, temos uma mão levantada. Marcelo, se você quiser fazer sua pergunta, por favor. O microfone está liberado. Obrigado. Ricardinho, eu queria voltar em dois pontos que você mencionou. A primeira pergunta, como você vê essa convergência da margem bruta ao longo dos próximos anos, para o que você acha que é um normalizado de 35? Se eu entendi corretamente, é uma manutenção nominal de preço de venda e a inflação naturalmente levando a essa normalização. Estou correto nisso? Ou é um cenário em que a gente tem uma conjugação de um mercado mais fraco, VSO diminuindo ou tendo que ceder um pouco mais em preço? Como é que você descreveria essa convergência para um nível normalizado de 35? Vamos lá, Marcelo. Primeira opção, tá? Primeira opção, eu acho, na prática, o que eu digo é o seguinte, gente, tem talvez 3 anos que a gente, né, tá operando aí num patamar acima de 35.
Porém, eu acho que é sempre prudente, né, deixar claro aí para vocês que na qualquer cálculo, qualquer análise que vocês venham a fazer, decisão a ser tomada com relação, né, à empresa ou não, eu acho que é prudente que sejam consideradas margens um pouco inferiores a essas, muito para, né, o critério de prudência mesmo. Então, nós vamos do lado de cá, né, a gente não controla oferta e demanda, a gente não controla os parâmetros do programa, disponibilidade do funding, nada disso. A gente se adapta a essa realidade que a gente não consegue mudar. A gente sempre ajusta o produto, muda o terreno, muda o tamanho da unidade, muda a especificação. Então, do lado de cá, a gente tem uma série de formas, né, de se adaptar à realidade que vem a se materializar. E do lado de cá, a gente tem que estar preparado para ajustar o mais rápido possível para aquela nova realidade. Então, assim, por mais que a gente tenha enfrentado cenários extremamente desafiadores, né, principalmente ali no período de pandemia, Marcelo, nossa margem na pandemia não baixou de 35. Então, do lado de cá, a gente conseguiu se adequar, né, para manter essa margem que eu acredito ser prudente considerar no futuro. Então, como empresa e o time nosso, nós vamos trabalhar para fazer o melhor que a gente consegue. Nos últimos anos, nós temos conseguido performar bem. Eu só acho que é prudente considerar que, caso, né, o cenário mude, eu acredito que ainda num patamar ali um pouco inferior de margens, a gente consegue, fazendo esses ajustes, operar com um retorno que justifique, né, alocar o capital nos projetos e continuar trabalhando, produzindo sem nenhum tipo de mudança aqui na nossa operação. Né? Eu só fico, às vezes, um pouco, né, me sinto na obrigação de dizer que às vezes o mercado tende a perpetuar o resultado do último TRI indefinidamente, e aquele, se olharmos 5, 6, 7, 8 anos para trás, não era o cenário que nós vivemos. Tem sido recentemente. A escala que a gente ganhou tem nos permitido, né, ser muito mais competitivos na compra de insumos, na contratação de serviços, nas despesas comerciais. Ótimo, eu acho que mudou o nosso negócio a partir do momento que nós temos a escala que nós temos hoje. Mas acho que por prudência seria, né, interessante que vocês sempre considerassem ali aquele patamar de 35 no futuro. Perfeito. E eu queria trazer de volta um outro ponto que você mencionou, da questão de, na VSO de vocês atual, vocês terem um hedge natural contra a inflação, na medida em que você teria oportunidade de aumentar preço ao longo da venda do que você tem no estoque. Por outro lado, essa é uma variável que não necessariamente você vai controlar, né? Porque as condições de mercado podem piorar e você pode não ter condição de implementar aquele aumento de preço e você ainda carrega o desafio da venda. Não seria melhor escolher o risco de continuar a buscar mais agressivamente, digamos assim, maximizar a VSO e já garantir a venda, desde que você tenha o devido conforto no teu orçamento, mesmo com a inflação na margem aumentando, como você mesmo falou, não é uma tempestade num copo d'água o que está acontecendo com pressão inflacionária. Concordo, Marcelo, sim, com o que, né, você trouxe. Eu acho que a gente está longe de viver um cenário que a gente teve ali, né, na pandemia, mas então, né, onde a gente teve 20% de aumento de inflação num período de 12 meses. Então, sim, eu acho que capital tá muito caro e às vezes incomoda mais o custo do capital do que um eventual incremento ali pontual da inflação. Eu acho sim que o maior valor que a gente gera vem do aumento de VSO e da menor demanda por capital na nossa atividade. A gente tem procurado fazer isso, mas eu acho que também tem um limite ali ótimo de operação em termos de VSO, onde, na nossa visão, a gente talvez fosse um pouco acima de onde estamos, mas estamos trabalhando para chegar lá. Agora, por outro lado, eu não acho que o patamar de VSO que a gente está hoje também tem sido um patamar que não nos permite entregar retornos atrativos, né? A gente, com um nível de alavancagem extremamente baixo, está entregando retorno aí né, nesse TRI, quando anualizamos, próximo de 30% ao ano, que eu acho que é muito saudável. Então, acho que as coisas estão, de certa forma, muito bem encaminhadas.
Eu não acho que, né, haja nenhum tipo de problema quando olhamos a inflação, se tomarmos a decisão de incrementar a VSO, mas eu também não acho que a nossa VSO esteja num patamar baixo, tá? Eu acho que ela está num patamar saudável. Dá para melhorar? Acho que sim. Dá para entregar mais retorno com a VSO mais alta? Sem dúvida. Mas tem um ponto ali de equilíbrio na nossa visão que é aquilo, vende 100% do produto no primeiro dia, vende, você só recebe a fração ideal na cabeça, que talvez vai ser ali 15, 20%. E eu estou falando 15, 20 não porque o nosso terreno custa 15, 20 do VGV, é porque você tem que comparar ele com o custo de obra, né, para efeito de cálculo do POC e do recebimento do agente financeiro. Então é isso, você vende tudo, mas você só recebe 15% do seu fluxo. Então talvez não seja a forma ótima vender tudo no primeiro mês, porque você travou 85% da sua receita e só pôs 15% no caixa. Então, acho que ali, quando a gente analisa aqui internamente, tem um ponto ótimo no qual a gente deve chegar a 100% das unidades vendidas, que na nossa visão é quando a gente está ali próximo do pico de execução de obra mensal, onde nós temos todas as atividades sendo executadas simultaneamente, o que nos faz ter uma VSO ali perto dos patamares que a gente está hoje, tá? Perfeito. Obrigado, um abraço. Abraço, Marcelo. Bem, não havendo manifestações aqui de perguntas, a gente encerra aqui a sessão de Q&A. Eu lembro que o time de Relações com Investidores da Direcional está à disposição aqui para eventuais dúvidas que não tiverem sido tratadas aqui na apresentação. Passo a palavra final para o Ricardo fazer suas considerações. Obrigado a todos. Bom, gente, acho que a gente teve uma discussão bastante legal aqui. A gente cobriu realmente, sem a menor dúvida, os principais pontos da nossa operação. Espero que tenha ficado claro. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, a confiança de vários vocês, né, na nossa empresa, no nosso time, na nossa equipe. Queria aproveitar para dar os parabéns para o time inteiro. Acho que a gente está realmente muito satisfeito com, né, a melhoria, com a performance que a gente tem conseguido entregar. Não significa que não tenhamos bastante a melhorar, acho que a gente tem muito para melhorar aqui, estamos focados nisso, mas eu acho que a gente, né, tem tido ao longo desses últimos anos uma trajetória onde eu julgo que o trabalho tem sido, de certa forma, bem feito. Então, eu queria aproveitar para agradecer o time, agradecer muito os clientes pela confiança e agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, acreditando na empresa, alocando capital para que a gente possa, né, continuar construindo e entregando unidades aí para o nosso povo. Então, obrigado mais uma vez e um bom dia a todos.